E aí pessoal, meu nome é Daniel, vindo aqui para começar aí o nosso novo Podercast da semana número 7 agora. É a semana da estreia da Madame Teia, e acho que eu já falei, eu vou não assistir esse filme. A cada nova crítica que eu vejo é mais reclamação e pessoal tudo falando mal do filme, então eu já vou dispensar. Vou poupar meu cérebro desse filme. Em vez de perder tempo vendo maus filmes, a gente tem muitos livros antigos aí, clássicos para ler. Uma notícia aí que saiu nessa semana é que o Milei e o Papa Francisco eles se encontram pela primeira vez publicamente. Referente aos encontros do Papa com políticos, chefes de Estado, a gente tem os últimos exemplos, que o Papa Francisco recusou se encontrar com o Trump, recusou também, dificultou se encontrar com o Bolsonaro, e ele facilita bastante os encontros que ele tem com a Dilma e com o Lula. E mesmo o Milei falando mal do Papa durante a campanha dele, o Papa, temos aí na foto da reportagem o Milei e o Papa abraçados. Ou seja, não teve nenhuma repulsa do Papa para com o Milei. Isso daí pode dizer alguma coisa pra gente. Eu achei também muito estranho que na Argentina, depois de tanto tempo de um governo mais ditatorial, subir o Milei. Como assim, né? Como assim vai subir alguém mais à direita, mais conservador? E o Papa aí, com essa afetuosidade, mesmo com o Milei tendo falado dele durante as eleições, falado mal, mesmo assim temos aí uma foto dos dois abraçados. O que será que isso quer dizer, né? O Milei talvez não seja tão contrário ao outro espectro político que ele faz oposição. Estou aqui fazendo uns storyboards aqui para uma historinha que eu quero escrever. E estou estudando aqui o Tiranossauro Rex, porque baseado naquele filme há 65 mil anos atrás, que passou em 2023, se eu não me engano, foi 2022, esse trem me deu um insight e vontade de fazer uma história, um conto, né? Porque o filme pegou um plot muito legal, mas estragou completamente o filme. Eu acho que eu tenho resenha desse filme nos meus áudios. E agora eu estou pesquisando aqui para mim escrever, arrumar essa história, porque ela tem potencial, cara. E aí agora eu vou estudar aqui sobre o Tiranossauro Rex e vi que precisamos falar de Tiranossauro Rex, cara. Que história é essa de um animal que tem toda uma estrutura, uma bocarra, pernonas, tamanho, e os braços são pequenos. Do ponto de vista da funcionalidade, da criação, não faz sentido. Que tipo de criatura no mundo nasce atrofiada? Somente se a pessoa nasce com um problema mesmo. E aí ela se tornará uma deficiente porque não tem propriedade de usar o potencial que os demais têm. E por que no mundo dos dinossauros? Um dinossauro, uma raça de dinossauro como o Tiranossauro Rex, vai ter esses bracinhos aí. Qual o uso desses bracinhos a não ser ficar pendurado ali no dinossauro? Qualquer animal do nosso tempo que você olhar, o corpo dele é totalmente funcional para ele. O leão, observe, o leão ele pode caçar sozinho. Um leão sozinho pode caçar sozinho. Já uma hiena, eu reparei ultimamente, de ficar vendo esses vídeos de natureza, a hiena ela não tem a capacidade de caça de um felino, ela é mais um canino. Então, por isso, a hiena vai caçar como os lobos, né? Vai caçar em uma matilha. Enquanto que o leão ele pode sozinho abater um búfalo, se for o caso, né? Um jacaré também, a gente pode olhar para ele e achar que é um bicho desengonçado, mas no seu habitat ele manda. Você pode ver onças tomando água e sendo abocanhadas por jacarés e sendo arrastadas para baixo d'água. Ou seja, ele tem total domínio do corpo dele. Tudo ali serve a um propósito. E agora, com o nosso querido Tiranossauro Rex? Os arqueólogos aí, o que não conseguiram entender a estrutura óssea que eles encontraram lá e montaram esse bicho com esses braços atrofiados esquisito aí? Se você olhar para uma foto de um Tiranossauro Rex e só analisar a foto pela foto, você vai ver que o bracinho dele não alcança nem a boca. Então, diferente dos esquilos e dos chimpanzés que comem ali a sua comida
fazendo uso das patas dianteiras, o Tiranossauro Rex não consegue nem palitar os dentes dele com a unha. Então, isso daí para mim já é uma coisa aí estranha e não faz sentido que exista algum bicho que nasce, toda a geração de um bicho, nascer atrofiado. Teriam que reestudar melhor esse dinossauro aí. Estou escrevendo então esse conto aí, eu vou chamar Caindo Entre Dinossauros, que é uma revisão aí daquele filme 65. Mais um assunto que eu anotei aqui para falar com você, mudando de assunto, é sobre a postura de homem. Tem um livro muito bom que acho que é Os 5 Anéis, do Miyamoto Musashi. Depois fiz 2 videozinhos aí mostrando o livro meu do Miyamoto Musashi, você vê no final desse áudio aqui. O legal da postura de ser homem aí, que o Musashi, ele vai, durante o livro, você vai... Esse é daqueles livros lá que se você tiver com baixa testosterona, você lê e você fica com mais testosterona. Recomendo demais esse livro. Mas vai ter um capítulo lá, além do Musashi ensinar as técnicas de espada e tudo mais, e que você, depois que você desembaia uma espada, essa espada não pode voltar para a bainha sem ter eliminado o alvo para quem você desembaiou a espada. Todas essas noções fodas aí, ele vai ter uma parte lá que ele fala da postura do homem. O olhar que o homem deve ter, a posição do corpo, da cabeça, do nariz, a seriedade. E isso daí é interessante para você adotar para a sua vida. Ser um homem sério, de respeito. E esse livro aí vai te ajudar a entender esses detalhes. Por que falando disso daqui de postura de homem nesse momento? Porque hoje em dia a postura de homem ela está sendo ridicularizada e atacada para que nenhum ser humano que nasceu do sexo masculino tenha essa postura de homem. A juventude está totalmente feminilizada, né? Os homens sendo afeminados e pregado que isso é uma vantagem, é bom. Infelizmente, a cultura boa, sadia, ela não é mais propagada na mídia, nas TVs, nos programas, nos filmes, e sim o vício, como a gente já falou anteriormente. Essa cultura sadia ela vai estar nos livros, como esse do Musashi. Porém, só terá acesso àqueles que buscarem. Esses livros eles estão na internet também, disponíveis, inclusive em PDF. Você encontra essas obras, mesmo obras que foram lançadas recentemente, em algum site, aí você acaba achando o PDF original, aquele que foi enviado para a gráfica, muitas vezes com todo o livro, pronto para você ler, sem nenhum custo, além do que você já tem, que é ter um celular e um aplicativozinho para abrir o PDF. Porém, a leitura de um livro ela exige uma energia muito forte da pessoa, ela tem que se colocar a ler o livro, ela tem que se forçar, ela tem que aceitar esse sofrimento que é se pôr a ler, ficar quieto num canto, sentar e começar a correr os olhos pelas linhas do texto. Isso hoje em dia é extremamente difícil e para pessoas mais antigas também é difícil e é muito mais fácil assistir os videozinhos do TikTok. Porém, a cultura você só vai conseguir através das linhas dos livros. Nem esses vídeos mais eruditos aí, que você possa encontrar na internet, nem por eles você vai conseguir a cultura. Porque, diferente do livro, o vídeo é algo que transcorre e você não para ele. Já a leitura você vai lendo conforme você entende algum parágrafo ou alguma linha, você para, medita um pouquinho, você também procura as palavras no dicionário e isso vai enriquecendo, te dando a real inteligência. Hoje em dia, nesse modernismo, é dito que você tem mais conhecimento dentro do seu celular do que um rei do passado tinha. E é verdade, porém, o rei do passado tinha mais conhecimento dentro da cabeça, da inteligência dele, do que você tem hoje na sua cabeça. Então vamos aí fazer esse resgate da inteligência. Não falar que você tem um pendrive de 200 GB de livros e PDFs e você tem 50 bibliotecas dentro do seu pendrive. Isso não adianta nada. Você tem que ter um pouco disso daí dentro da sua inteligência. E é isso que a gente vai ter que buscar. Estou ouvindo aqui um podcast do Kobori. Depois vocês pesquisam aí, é um economista aí, tem no YouTube. E ele fala que a democracia é o melhor
formato que existe. O Aristóteles lá, ele diz que é a monarquia. Tudo é ruim, mas se for para falar do melhor, ele diz que é a monarquia. Eu entendo que a gente hoje vive na democracia. Para entender melhor, a gente tem que estudar ali a Revolução Francesa. Isso eu ainda não fiz. E a democracia é esse modelo de política que tem dois lados, a direita e a esquerda, e esses lados ficam lutando para estar no poder. Atualmente, a esquerda está no poder no Brasil. Então, desde eu nem sei quando que foi a Revolução Francesa, deve ter sido coisa lá de 1800, na França, onde teve muitas decapitações e eliminação da monarquia. Foi a transição da monarquia para a democracia, onde o povo passaria a escolher os seus presidentes, sendo que antes, na monarquia, isso era passado de geração para geração dentro da própria família real. Então, o filho do rei virava o próximo rei e assim por diante. Esse é o melhor formato, a monarquia, devido à simplicidade do comando e também a questão dos melhores. Os melhores vão governar, de alguma forma. Claro que vai ter também todos os problemas. O rei fica louco, o rei é tirano, tem todos esses problemas, mas isso daí vai se equilibrando durante o tempo. E o melhor de cada momento vai aparecendo. Já na democracia a ideia do povo governar. Agora você imagina, um monte de gente governando, enquanto que uma cabeça só poderia estar pensando isso tudo. É mais caótico, mais pessoas pensando sobre a solução dos problemas nacionais do que uma pessoa só, tomando as decisões ali com os seus conselheiros, como era o formato antigo. O que é difícil de vislumbrar hoje é uma volta à monarquia. Teria que ter um evento muito gigantesco mundialmente ou em um país para que ele fizesse essa guinada, já que a saída da monarquia para a democracia foi tão sangrenta, teria que ter algum evento grande, não acredito que seja sangrento dessa vez, para haver essa regressão. Então, para a gente que já nascemos na democracia, é difícil ver funcionando qualquer outro formato que tenha funcionado no passado. Tem uma frase que eu quero comentar aqui que é assim: todos agem com vigarice, a nós está reservado a saber as chaves de compreensão. Onde eu vi isso? Qualquer notícia dessas aí que envolve principalmente a política e também certos empresários. As empresas hoje, nessa época mais moderna, elas dependem muito do... Eu cheguei a pensar, e penso até, você pode me dar um contraponto, mas eu vejo que nenhuma empresa consegue se manter aberta e lucrando sendo totalmente honesta com tudo. Se ela for totalmente honesta, pagar todos os seus impostos, fazer tudo certinho, ela vai quebrar, ela não vai conseguir ir para frente. Isso quer dizer que as empresas de sucesso que estão aí hoje, todas têm que usar aí de formas ilícitas para estarem abrindo as suas portas a cada novo dia. Veja aí na empresa que você trabalha e tente ver se não é dessa forma que funciona. Então isso faz com que nós, o povo brasileiro, desde o início do nascimento, no nosso sangue já venha a vigarice embutida aí. Mas tudo aquilo que você ser alvo de um vigarista, você ser um vigarista, é como aquela passagem que diz que não se constrói uma casa em cima de uma areia, e sim em cima de uma rocha. Então você tratar ou ser vigarista, você está construindo em cima da areia e vai acabar, cedo ou mais tarde, tudo desabando. Não vale a pena estar se envolvendo e contribuindo com isso. De contrapartida, você não vai lucrar muito. Mas como você vai ver que certas coisas estão erradas? Aí que entra as nossas chaves de compreensão. Então você não tem que tentar desvendar os mistérios, as coisas ocultas, vontades ocultas, os interesses ocultos de uma pessoa, de uma empresa, de um político, de um governo, de algo que está acima de você. Você precisa apenas conseguir enxergar as chaves de compreensão, ou seja, por que determinados agentes tomam determinadas atitudes. E não adianta especialistas virem e te explicar a lógica da atitude pontual que alguma entidade ou pessoa está tomando, pessoa de comando está tomando, porque
aquela atitude não está ligada ao que ele realmente está fazendo ali naquele dia, e sim está ligada a algo mais profundo, que aí exige que você tenha uma chave de compreensão. Exemplo, vamos tentar bolar algum exemplo aqui. Exemplo, você está andando na rua e de repente, no meio da rua, como um atentado ao pudor animal dos cachorros, tem 2 cachorros mandando bala um no outro. O ato em si, um cachorro pranchando o outro cachorro no meio da rua, no meio do viaduto, na frente de todo mundo, aquele ato ali, se as pessoas olharem para ele e começar a discorrer sobre ele, vão falar que é uma vergonha, é uma coisa terrível, os cachorros, temos que tirar os cachorros vira-lata da rua e tal. Mas as pessoas que olhar para aquilo ali e tiver uma chave de compreensão mais ampla, vão entender que o cachorro ele tem um instinto, uma vontade, a cadela tem o período fértil, exala o cheiro do outro cachorro que está em... E isso leva ao encontro desses 2 cachorros e acontece ali o ato libidinoso, man. Então, as pessoas que têm a chave de compreensão, uma que sofrem menos, uma que não entram em discussões idiotas e sabem ver nitidamente aonde está o ponto da questão. Praticamente, chave de compreensão é saber do ponto da questão. Então, além de mais perguntas, você tem que ter mais perguntas quando você se depara com uma situação, tanto política, e as pessoas se param apenas no o quê, né? A pergunta o quê? O que é praticamente a descrição do que está acontecendo no momento. Mas aí temos mais perguntas, como isso aconteceu, quando, quem é o agente, por quê? E essas outras perguntas vão trazendo você mais conhecimento sobre a questão. Você também pode ir lendo as flags e os sinais daquelas decisões, e você mesmo vai ter que criar uma chave de compreensão sua sobre aquele determinado situação que você defronta sempre na sua vida, porque cada pessoa vai ter um contexto de vida e cada pessoa vai defrontar com certas situações exclusivas da vida dela, do cotidiano dela. Então, a todos nós temos que ter essa capacidade de criar as nossas chaves de compreensão. Claro que no início, graças à nossa ignorância, as chaves de compreensão que vamos criar não serão suficientes. E pelo fato de não ser suficiente, que você vai gradativamente entendendo mais da ocasião e substituindo essa chave de compreensão por outra melhor, até que você chega no ponto de entender o que está acontecendo. Aqui, pessoal, esse é o meu livro do Miyamoto Musashi, O Livro dos 5 Anéis, traduzido aqui do japonês por José Yamashiro. Esta versão do livro aqui, o que me levou a comprar ela, é que o que acontece? Esse livro aqui, como ele é muito famoso, as pessoas traduzem ele muito na linguagem de coach, e de mercado, e de investimentos, e de empresariado. Mas essa tradução aqui é uma tradução mais literal do que o Miyamoto Musashi realmente quis passar com esses ensinamentos. Então ela é mais limpa dessa questão mais ideologizada, dessa linguagem de empresa, ou seja, você vai conseguir e tal, e não sei o que. Não, eu só quero saber mesmo quais são os ensinamentos do Musajão. E aí esse livro aqui me conquistou, ainda não li. O que eu já li, ouvi esse livro aqui, né? Eu achei uma versão, não deste livro, em PDF na internet. Baixei, gerei um áudio e escutei ela no meu iPod. Isso é o meu conhecimento desse livro. Só que foi tão bom escutar esses ensinamentos do Musashi que eu resolvi comprar o livro e fazer a leitura linha por linha aí do pensamento do Musashi. É o que eu ainda vou fazer com esse livro aqui, com bastante calma e dedicação. Se liga aí no nosso amassador de latinha. Olha que trem top, mano. As latinhas aí, fica bem amassadinho.